Olá, você está no Fisco em Pauta. Super obrigada pela sua companhia neste programa que tem o apoio importante do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte. E é por essa razão que a gente consegue estar junto toda semana, eu podendo levar a você informações importantes da área tributária, da área fiscal, da área econômica aqui do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, nós vamos mostrar os avanços da Secretaria de Tributação do Estado na área da tecnologia para facilitar a vida dos contribuintes. O trabalho da Força Tarefa, que pretende recuperar mais de 46 milhões em créditos inscritos na dívida ativa do Estado. A Igreja Católica anuncia apoio à reforma tributária solidária. O combate à violência contra a mulher entra em pauta e recebe o apoio do Sindiferme. E as festas e arraiais que movimentam o mês de junho. O Fisco em Pauta está no ar. Tudo isso e muito mais para você. O Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte solicitou e o governo do estado criou uma força-tarefa para recuperar créditos inscritos na dívida ativa. Os trabalhos já começaram e contam com a participação do Fisco RN, da Procuradoria, da DEICOT, além do apoio de órgãos externos como o Ministério Público. 46 milhões em recuperação de créditos inscritos na dívida ativa do Estado. Este é o somatório do atual resultado do trabalho conjunto desenvolvido pela Secretaria de Tributação, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público e Delegacia de Investigação contra a Ordem Tributária. Isso vem desde novembro e tem focado principalmente em dois pontos. Nos contribuintes inadimplentes contumazes, esses contribuintes que declaram o ICMS e não recolhem, e naqueles PATs que foram lançados pela tributação que há indício de crimes contra a ordem tributária. Esses são dois pontos que a gente vem focando. E os pontos mais importantes que a SET vem colaborando e trabalhando em comum acordo com a PGE é no protesto das CDAs, dos títulos da dívida ativa, e também nas audiências de mediações. De acordo com o auditor fiscal, a tributação está alcançando bons resultados através da execução de protestos de certidão da dívida ativa e na formação de audiências de mediações. Nas audiências de mediações, em qual tem os processos que há indício de crime contra a ordem tributária, já se recuperou mais de 8 milhões de reais. Essa recuperação, eu digo, não em termos de arrecadação em si do dinheiro ter entrado já de imediato, mas dos contribuintes ter aderido a parcelamento. Já é um compromisso de recolhimento. E em relação ao protesto de título, em torno de 38 milhões de reais, podemos falar dos valores dos créditos lançados. É claro que muitos deles foram parcelados durante o refis. Então, esses valores tiveram reduções de multas e de juros, diminui um pouco. A Força-Tarefa de Cobrança da Dívida Ativa terá caráter permanente e com forte atuação dentro do Comitê Interestadual de Recuperação de Ativos, o CIRA, modelo que vem sendo aplicado em estados como Paraíba, Santa Catarina, Piauí, São Paulo e Bahia, e vem garantindo bons resultados. Esse comitê do CIRA, que vem sendo criado em vários estados, por exemplo, na Paraíba, na Força-Tarefa do CIRA, que trabalha em permanente com o Ministério Público e com as procuradorias, tem em torno de 10 auditores fiscais à disposição do CIRA. Em Santa Catarina são 19, São Paulo outros tantos, no Piauí também, na Bahia. Então, essa força-tarefa e o trabalho do CIRA vem sendo permanente em todos os estados e os resultados realmente, não só no Rio Grande do Norte, mas em vários estados, têm sido proveitosos. A pedido do Fórum dos Servidores Públicos, o governo do RN criou a Força-Tarefa de Cobrança da Dívida Ativa, como solução para sanar a crise que atravessa.
E segundo a diretoria do Sindiferne, estima-se que apenas 10% do valor da dívida ativa já seria o necessário para pagar em dia os servidores do Estado, além de reaparelhar a máquina pública. Esses órgãos envolvidos estão fazendo um trabalho prévio, chamando, junto, inclusive com a permanência do Poder Judiciário nessa força-tarefa, para dar uma força de sistematização e efetivamente conseguir resultados positivos, de modo que não fique somente na questão burocrática de você peticionar e pedir para o juiz julgar. Então, positivamente, nós estamos recebendo dados que desde meados do ano passado, quando foi instalada essa equipe de trabalho conjunto, está tendo alguns resultados positivos. E, certamente, a partir do envolvimento mais eficaz e a partir do apoio político que o governo tem timidamente dado, mas os órgãos estão estruturados para funcionar, de modo que os resultados vão aparecer. Quando a gente inicia uma execução fiscal, tudo é muito lento, né? O judiciário também, assim como o executivo, tem que se dizer, está desaparelhado em termos de número de servidores, número de oficiais de justiça, para que essas execuções fiscais andem. E o volume é muito grande. Então, às vezes, a gente se depara com situações em que você demora 3, 4 anos só para citar uma pessoa, né? Isso se for localizado e pronto, porque a maioria das vezes a pessoa já saiu do seu endereço. Aí se faz um pedido para o juiz, demora mais um ano para apreciar. E essa demora na execução justamente é que causa, demora aliado à ausência de dados quanto a bens em si, né? É que ocasiona essa grande dificuldade para se cobrar, né? Segundo dados da procuradora, o Estado tem hoje na dívida ativa cerca de 7 bilhões e 500 milhões. E a atuação da PGE junto à Força Tarefa é de viabilizar a parte judicial com dados repassados pelo fisco. A gente criou um fluxo de trabalho, tem o fluxo, digamos, normal e o extraordinário, né? O normal seria aqueles débitos que o auditor fiscal verifica, né, ao final do PAT, que contém algum crime, eles são remetidos para o Ministério Público. E, em vez de você perder tempo, digamos, ainda mandando para a delegacia, fazendo um inquérito e às vezes demora para depois promover a ação penal, já se tenta logo chamar o devedor para uma mediação. Há uma análise de vários processos de acordo com a capacidade de pagamento, né? Geralmente se pegam empresas ativas, e aí a gente analisa todos os débitos e vê se tem algum crime que, porventura, não tinha sido encaminhado no passado ao Ministério Público. E além da cobrança da dívida ativa de ICMS, a Força Tarefa também contará com apoio do fisco para inserir os débitos fiscais de IPVA. O IPVA é um tipo de crédito tributário inscrito em dívida ativa, assim como o ICMS, né, que os valores são menores, mas o volume é um volume muito grande, né, bastante significativo. E a gente tem feito um trabalho ao longo do tempo, já se fez através do SCPC, na época a gente tinha um convênio de negativação, e obteve um resultado muito bom, né? A arrecadação, grosso modo, da dívida ativa em todo o Brasil gira em torno de 1%. A União, quando muito exitosa, retorna 3%. Mas o IPVA, com a questão de protesto, a gente obteve um índice em torno de 8%. E para quem prefere ficar em dia com o Fisco RN e não sofrer restrições ou cobranças, é sempre bom saber quando a Secretaria de Tributação lança novas tecnologias, novas ferramentas para facilitar a vida do contribuinte. A equipe da unidade virtual do Fisco não para de criar e avançar nessas tecnologias. Vamos saber o que vem de novo por aí? Para facilitar e desburocratizar a comunicação com o contribuinte, a Secretaria de Estado da Tributação, desde 2007, desenvolveu o Sistema de Pedidos Virtuais, na Unidade Virtual de Tributação, a UVT. E de lá para cá, muitos foram os avanços no intuito de melhorar a relação fisco-contribuinte, possibilitando o aumento de serviços disponíveis na unidade virtual, sem precisar que o contribuinte se desloque ou perca tempo em longas filas nas unidades regionais de tributação. De lá para cá, esses serviços foram se avolumando, né? E a gente, junto com a quantidade de acesso foi aumentando, fomos criando mais serviços para dentro da UVT, mas como ela inicialmente não tinha sido projetada para tanto serviço, a gente estava com problemas de atualizações e outros problemas.
que no dia a dia dificultava, deixava a disponibilidade do contribuinte em relação à aplicação, em alguns momentos de crítico durante o dia a dia, em pico, né? Então a gente bolou esse projeto junto com o investimento do Banco Mundial, no Profisco 1, nós reestruturamos a UVT. Na verdade, foi feita uma nova UVT, né? Porque essa UVT atual, ela é um projeto todo novo baseado na tecnologia de barramento de serviços. Então, tudo foi construído a partir do zero nessa nova tecnologia e agregamos acessos com certificação digital. E os avanços não param por aí. O setor de informática da SET também criou 2 versões mobiles, onde o contribuinte poderá acessar, através de um aparelho celular, a emissão de guias, consultas de extratos, entre outros serviços. Tudo isso na palma da mão. Um para o contribuinte e os contadores, contabilistas, e outro para os auditores, né? Então, assim, o mundo todo está caminhando para essa mobilidade e a tributação, né, fez 2 aplicativos onde contempla todos os serviços, praticamente todos os serviços, emissão de guia, consulta de extrato, consulta de nota fiscal ao consumidor no mobile, e o auditor também tem uma ferramenta que ele, numa fiscalização, ele não precisa levar, se ele quiser ver o extrato, ele vê a situação do extrato no momento, né, cadastro, é uma aplicação com mais de 32 funcionalidades. Para ter acesso à unidade virtual de tributação, o contribuinte deverá acessar a página virtual da SET, através do endereço eletrônico set.rn.gov.br e clicar no ícone da UVT. O portal está criado, mas ele evolui, né? Esse ano mesmo a gente vai colocar mais 2 serviços nesse portal, que é o pedido de restituição de débito. O contribuinte não precisa mais ao RT pedir, vir colocar a restituição, o ressarcimento e outras opções que os setores demandam. O lançamento agora em julho da nota fiscal avulsa, onde o próprio contribuinte vai fazer sua nota no seu estabelecimento, sem precisar ir ao RT para fazer uma nota fiscal avulsa. Entendeu? A pessoa que não é, no caso, é a pessoa física, né? Não é a empresa, que hoje tem que se deslocar. Então, a gente está atendendo também a pessoa física que vai fazer uma transação, que precisa fazer uma nota fiscal avulsa. Chegou a hora do nosso Giro de Notícias. Lançado no mês de julho, o livro Violência Doméstica contra a Mulher, da Invisibilidade à Luta pela Superação, da autora Vani Fragosa, militante feminista, assistente social e advogada. A publicação recebeu apoio do Sindiferne. Com meta de déficit primário de 159 bilhões neste ano e com um teto de gastos pelas próximas 2 décadas, o governo federal teria melhores condições de sanear as contas públicas, isso de acordo com o Tribunal de Contas da União, concedendo menos incentivos para determinados setores da economia. O relatório do TCU revelou que as renúncias fiscais do governo federal somaram 354,7 bilhões no ano passado. O Sindiferne continua a luta pelo pagamento dos salários em dia. Esta semana, o presidente Fernando Freitas esteve em contato com o secretário de Planejamento, Gustavo Nogueira, para saber da previsão dos pagamentos. O secretário garantiu que até o dia 6 de julho paga o salário integral de maio, mas ainda não há previsão para pagamento integral do 13º. Depois do intervalo, nós vamos saber como foram as festas juninas e a Igreja Católica anuncia apoio à reforma tributária solidária. A gente volta em 1 minuto. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON,
na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado. Estamos de volta com o Fisco em Pauta. O arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, recebeu a diretoria do Sindicato dos Auditores Fiscais, Sindiferne, para conhecer a proposta da reforma tributária solidária. O religioso anunciou apoio da igreja à proposta. Uma proposta capaz de reduzir as desigualdades sociais do país, de tornar o Brasil um lugar mais justo e mais solidário, através da mudança na forma como os impostos são cobrados, onde quem tem menos deve pagar menos e quem tem mais deve pagar mais. E por que não contar com o apoio da Arquidiocese de Natal nesta luta? O arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, recebeu no final de junho uma comissão de auditores fiscais do Rio Grande do Norte e da FENAFISCO para conhecer a proposta de reforma tributária solidária, que a categoria pretende ver aprovada no Congresso Nacional. O projeto da reforma tributária, ela não é partidária, ela não tem conotação política, ideológica, ela é para o bem da sociedade, para o bem do país. A partir do momento que nós falamos sobre solidariedade, sobre cobrar impostos, principalmente dos mais ricos e menos dos mais pobres, tem tudo a ver com o lado social, com o cunho social das instituições religiosas. E contar com essas instituições, assim como nós contamos na luta contra a reforma da Previdência, vai ser super importante para conseguirmos aprovar na Câmara Federal, no Senado Federal, essa matéria. Para o representante da Arquidiocese em Natal, Dom Jaime expressou total apoio ao projeto apresentado pelo Fisco. E para a Igreja, um projeto voltado para o bem da sociedade certamente terá uma boa aceitação e o apoio da comunidade católica. Já que se trata de uma proposta de reforma solidária, a Arquidiocese recebeu os seus representantes, os seus propositores estudiosos, para conhecê-la com mais objetividade, com mais fundamentos, suas razões e assim por diante. Então, o que ficou resolvido foi que teremos outras oportunidades para conhecer todos os fundamentos e trabalhar isso também junto a outras pessoas, junto a outros grupos, na medida do possível e daquilo que for viável para a Arquidiocese. Todos os esforços em dar visibilidade ao projeto da reforma tributária solidária têm como objetivo central o advento das eleições, para inserir o tema na pauta de discussão dos presidenciáveis. E o Fisco Potiguar não tem medido esforços para formar alianças, realizar eventos e solicitar o apoio da bancada política estadual. Fizemos um grande seminário aqui no nosso sindicato, nós estamos debatendo com a sociedade como um todo. Iniciamos naquele momento um debate com os movimentos sociais, com os sindicatos dos trabalhadores, com as entidades empresariais, com o parlamento, com os parlamentares. No transcorrer desse mês de julho e agosto, nós iremos fazer um novo seminário, aí sim já apresentando uma proposta mais concreta que está sendo elaborada pela equipe técnica ligada à FENAFISCO e à ANFIP e que vai ser, nesses próximos dias, apresentado para todo o conjunto da sociedade. O meio do ano chegou e com ele chegam também as tradicionais festas juninas, principalmente aqui no Nordeste, né? No Fisco RN teve arraiá de Mossoró a Macaíba, tudo em clima de muita descontração. Vamos ver. Teve trio de sanfoneiro, bandeirinhas, comidas típicas, quadrilha e muito matuto dançando forró. Eita mês arretado esse das festas juninas. No Arraiá do Fisco RN, realizado em parceria entre Sindiferne e Asfarne, os auditores puderam curtir, na sede social da Associação do Fisco em Macaíba, um belo momento de confraternização e alegria. A festa foi bastante prestigiada. Que venham as próximas edições.
Pará Cajadão. E aquele grito característico de Milton João. E quanta festa bonita! Parabéns a todos os organizadores desses festejos juninos. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se você quiser ver mais fotos, mais imagens desses festejos juninos, acesse o nosso site sindiferne.org.br. Tem também a página do Facebook e na página da Asfarne, que foi parceira aí nesses festejos, você também encontra asfarne.com.br. Vai lá, curte a página do Face, acessa o site, pega as fotos para você, tá bom? Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.